Neste momento são 18 horas e 16 minutos. Contando com a presença dos vereadores e da vereadora, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 10 de março de 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da nossa comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento, senhores vereadoras, senhores vereadores, nossa colega vereadora, aos assessores da casa que nos prestigiam presencialmente nesta sessão. Saudação especial ao nosso sempre colega Ludwig, ex-vereador desta casa. Também aos nossos funcionários públicos do setor de obras aqui presente. Também aos representantes das entidades dos tradicionalistas que se fazem presente nessa noite. Demais pessoas, amigos. Saudação ao nosso suplente Severo, também aqui presente, juntamente da sua esposa Carla. Muito contente com a presença de todos vocês. E uma saudação às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 5 de março de 2025. Solicito ao secretário vereador Luiz para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, a vereadora Maria de Fátima, pessoas que se fazem presente aqui nesse plenário, assim como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Ofício 063 de 2025. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de lei número 063 de 2025, que cria um cargo de agente administrativo e dá nova redação ao artigo 3º da lei número 931 de 20 de agosto de 1991 e dá outras providências. Projeto de lei 064 de 2025, que autoriza a abertura de créditos suplementares e especiais no montante de R$ 822.400 e dá outras providências. Projeto de lei 065 de 2025, que revoga o parágrafo 3º do artigo 3º na lei número 6.055 de 6 de março de 2005 e dá outras providências. Projeto de lei 066 de 2025, que autoriza excepcionalmente a prorrogação de contrato administrativo e temporário e dá outras providências. Projeto de lei 067 de 2025, que dá nova relação à alínea G do artigo 1º da lei número 456 de 15 de setembro de 1981, que define os casos de adiantamento e dá outras providências. Projeto de lei 068 de 2025, que autoriza o município a patrocinar a atleta veracruzense Melissa Machado e dá outras providências. Projeto de lei 069 de 2025, que permite o uso de terceiros de pontos locais físicos no Parque Municipal de Eventos e dá outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, certo de sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossas considerações e apreço. Cordialmente, Prefeito Municipal Gil Sodrano Becker. Pedidos de providência que deram entrada na casa. Pedido de providência número 008 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, ao Executivo Municipal, propondo para que, juntamente com a Secretaria competente, fiscalize os terrenos baldios com vegetação alta, que não estão em conformidade à legislação vigente e faça cumprir. Pedido de providência 009 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, ao Executivo Municipal, propondo para que, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie o conserto da tubulação que passa nos fundos da Igreja Assembleia de Deus, no bairro São Francisco. Pedido de providência 010 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, ao Executivo Municipal, propondo para que, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie a sinalização com placas de sinalização e divisão da via com tachões na curva da rua João Fishborn, em trocamento com a rua Francisco José Hoff, do bairro Cipriano de Oliveira. Pedido de providência 011 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, ao Executivo Municipal, propondo para que, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie o reparo na tubulação que passa na divisa dos fundos da residência na rua Rodolfo Vaslavic, número 1261. Pedido de providência 012 de 2025, de autoria do vereador Eduardo Viana, ao Executivo Municipal, propondo para que, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie a manutenção da entrada da empresa Denilson Indústria de Calçados Limitada, na Avenida Nestor Frederico Ren, antiga Rebelde. Pedido de providência 013 de 2025, de autoria do vereador Silas Petri, ao Executivo Municipal, para que, juntamente com a Secretaria de Obras e Saneamento e Trânsito, providencie melhorias
do corredor Leopoldo Linha Capão, interior do município, realizar o reparo da rua, incluindo patrulhamento da estrada e roçada da vegetação nas laterais e as demais melhorias necessárias. Também temos um convite que chegou para nós aqui do Conselho Municipal do Direito da Mulher. Ofício 06/2025. Senhores vereadores municipais do município de Veracruz. Assunto: convite, Partiu Veracruz, edição 3, caminhada alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente a vossa senhoria, na oportunidade que viemos convidá-lo para participar do evento Partiu Veracruz, a terceira edição da caminhada alusiva ao Dia da Mulher. O evento será realizado no dia 15 de março de 2025, no turno da manhã, com saída às 8 horas do Centro de Convivência do Idoso. A caminhada terá o início na Igreja Imaculada Conceição, localizada na Dona Josefa, interior de Veracruz, seguida em direção da obra da barragem de captação d'água, e o término no Café Casper House. Respeitosamente, Leci Coso, presidente, então, do Conselho Municipal do Direito da Mulher. Seria isso as correspondências, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela leitura das correspondências. Nós não tínhamos na pauta de hoje, mas recebemos há pouco das mãos do representante do sindicato, dos funcionários públicos, um ofício, a qual eu gostaria que o senhor também fizesse a leitura para darmos agilidade ao pedido deles também. Ao excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, ao ilustres senhores deputados federais, senadores da República. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Veracruz, Rio Grande do Sul, por meio do seu presidente, vem por meio dessa se manifestar verbalmente ao seu repúdio à proposta de emenda condicional PEC 66/2023, atualmente em transição no Congresso Nacional. A PEC 66/2023 representa um grave retrocesso para os servidores públicos municipais, especialmente para aqueles que como no caso do município de Veracruz, Rio Grande do Sul, possuem um regime próprio de previdência. Ao interferir na autonomia do regime próprio de previdência dos municípios do Estado, essa PEC não só impõe a adequação e compulsória às regras previstas na emenda condicional 103 de 2019, reforma da Previdência, como também exige a comprovação de reformas nesse regimento, para que se adapte às normas da Previdência da União. Dentre os impactos mais prejudiciais aos servidores públicos municipais, podemos destacar: 1. O aumento da idade mínima para a aposentadoria, que prolonga o tempo de trabalho dos servidores, desconsidera a especialidade locais e regionais. 2. Elevação do valor das contribuições previdenciárias, penalizando financeiramente aos servidores que já enfrentam uma carga tributária elevada. 3. Redução do valor final do benefício, que afeta diretamente a qualidade de vida dos servidores ao final das suas carreiras, comprometendo o sustento das suas famílias e dignidade da aposentadoria. 4. Eliminação da autonomia dos municípios e Estado para legislar sobre os seus próprios regimes de previdência, ignorando a realidade local e a capacidade de autogestão das entidades federativas. Em um cenário de reformas que afetam de maneira tão severa a vida dos milhares de servidores públicos, é inaceitável que seja imposta mudanças que não considerem a autonomia e discricionalidade dos seus entes federativos. Essa PEC diz respeito ao Pacto Federativo, que obriga o município, como Veracruz, a adequar o seu regime próprio às normas da União, sem levar em conta a particularidade e as condições locais. Por esses motivos, o Sindicato dos Servidores Municipais de Veracruz, Rio Grande do Sul, por meio do seu presidente, requer o apoio de todos os vereadores, deputados e senadores para que se posicione contrário à aprovação da PEC 66/2023. É indispensável que essa proposta seja rejeitada para preservar os direitos conquistados pelos servidores públicos municipais e garantir que o regime próprio de previdência, gerido com responsabilidade e autonomia, não sejam prejudicados. Reforçamos a necessidade urgente de mobilização contra a emenda condicional, que trará consequências devastas para a vida dos servidores públicos municipais de Veracruz e de todo o Brasil. Veracruz, 10 de março de 2025, atenciosamente, Adriano Parnoff, presidente, então, do Sindicato dos Servidores Municipais de Veracruz. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço mais uma vez ao colega Luiz pela leitura deste ofício. Lembrando que esse ofício ele vai ser destinado por nós vereadores, né? Ele ingressa na casa para conhecimento de todos os vereadores, para que através destes cada um possa estar remetendo aos seus representantes estaduais, federais, né? Para que a gente possa estar ganhando força em cima desta importante causa. Então, novamente, obrigado, vereador Luiz. Passaremos então neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projetos de Lei Executivo número 063, 064, 065, 066, 067, 068 e 069 de 2025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Christian Wagner que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, colegas servidores, colegas assessores da Câmara, em nome do nosso advogado Marco Antônio, e a comunidade que nos assiste nas redes sociais. Projeto de lei número 063, 064 e 065 de 2025, sob minha relatoria. Projeto de lei número 066 e 067, sob relatoria do colega Paulo Oliveira. E o projeto de lei 068 e 069, na relatoria do colega Martin. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian. E os projetos de lei executivo número 064, 065, 066, 068 e 069 de 2025 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Gelson de Moura que comunique os relatores para os projetos. Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes nesse plenário, doutor Marco Antônio Isra, em nome dele, toda a assessoria, também a toda a comunidade que nos está nos acompanhando via redes sociais. Pois bem, senhor presidente, para o projeto de lei 064, 065, 2025, fica sobre a minha relatoria. Projeto de lei 066, 068, 2025, fica para a vereadora Maria de Fátima. Projeto de lei 069, 2025, fica a relatoria para o vereador Gilson. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gelson pelas indicações e passaremos então neste momento para a votação dos projetos de lei em pauta para esta sessão. Projeto de lei número 053, 2025, que cria cargo da nova redação aos cargos do artigo 3º da lei número 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 054 de 2025, que inclui ação em programa no plano plurianual para os exercícios de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, na Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2025 e autoriza a abertura de créditos suplementares e especiais no montante de R$ 1.107.515 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes também são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 055 de 2025, que fixa limite de gastos com o circuito de corridas para o exercício de 2025 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes também são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin. Saudação, senhor presidente, vereadora Maria de Fátima, também demais colegas vereadores, os nossos assessores, Severo e sua esposa, também suplente vereador, sempre vereador Ludwig, liderança da nossa comunidade Ferraz, os colegas servidores
também da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e também das obras, seu Danilo de Castro, seu Rubilídio, sempre presentes na nossa sessão, também o Gelson Hoff e demais tradicionalistas, o Porsche, sejam bem-vindos em nossas sessões e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. De uma forma bem rápida, senhor presidente, o projeto 055/2025, ele limita gastos com o circuito de corridas, no valor de R$ 35 mil para o ano de 2025. Essas despesas fazem referência, né, está descrito aqui no projeto, mas vou enumerar alguns aqui: aquisição de materiais esportivos, alimentação, divulgação, né, locação de banheiros químicos, estruturas e tendas, material de comunicação visual, premiação, medalhas, troféus e demais. E só justificar aqui que esses eventos, né, são coordenados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, também em parceria com outras secretarias, né, e podemos aqui citar a Corrida da Mulher, a Corrida da ADAI, né, vereador Luiz, Corrida Escolar, a Rústica Natalina, entre outros. Então, um recurso de R$ 35 mil para estes eventos, né, que ocorrem durante o ano de 2025. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 056 de 2025, que fixa limite do dispêndio com a promoção da programação dos 66 anos do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 057 de 2025, que fixa o limite do dispêndio para a promoção das ações de educação em saúde e desenvolvimento de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2025 e da Conferência Municipal de Saúde e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 058 de 2025, que altera a redação do artigo 14 e da alínea A do artigo 15 da Lei número 4.492, de 23 de maio de 2017, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Com a palavra, então, o vereador Martin. Senhor presidente, o projeto 058, só para explicar um pouquinho para a nossa comunidade e aos presentes, ele faz referência ao aluguel do ginásio da Boa Vista. O aluguel não, o pagamento da conta de energia. E hoje o CPM da escola Lemar Guilherme Croto, paga uma parte da energia, sendo que o uso, né, do ginásio é principalmente, né, Lucas, Paulão, das crianças, né, da escola. Então, o município está aqui propondo e colocando, então, o pagamento integral da energia elétrica deste ginásio. Então, o CPM pode usar os valores que estavam sendo destinados para o pagamento da energia, investir em outras áreas afins e as necessidades demais também que a escola necessita. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela manifestação e deixo a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 059 de 2025, que estabelece limite para o pagamento de obrigações de pequeno valor decorrentes de condenações judiciais transitadas em julgado, sem a necessidade de expedição de precatório e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes também são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloca a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, o projeto de lei número 060 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar um atendente de farmácia em caráter temporário de excepcional interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 061 de 2025, que institui a política municipal de prevenção e combate à corrupção, estabelece responsabilidades para pessoas jurídicas e agentes públicos e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Valdir Justman. Uma saudação ao senhor presidente, demais vereadores, assessores, à comunidade que nos prestigia, aos colegas da prefeitura. Sobre esse projeto, e sabendo da sua importância e também da sua complexidade, eu gostaria que esse projeto ainda ficasse na casa, em virtude de nós estudarmos ele melhor, para ver onde que realmente ele queira chegar. Certo? Então, vou fazer pedido de vistas. Agradeço o vereador Valdir Justman. Pedido, então, acatado do vereador. Próximo projeto, então, o projeto de lei número 062 de 2025, que fixa o limite do dispêndio com a realização da eleição suplementar de escolha dos conselhos tutelares suplentes e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Lucas Patrick. Boa noite, presidente. Uma saudação aos nossos vereadores, vereadora Maria, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, nossos assessores, nosso jurídico Marco Antônio, as pessoas da Secretaria de Agricultura e Obras que estão fazendo presente aqui hoje também. Pessoal, o projeto 62, dessas etapas de processo que a gente está conversando, 062, a gente tem uma situação que aconteceu em 2023 ou 2024, que foi o ano da eleição, onde é que o nosso conselheiro fizemos uns cursos, né, para a gente estar apto a concorrer ao conselho. Nessas datas que ocorreram esses cursos, aconteceu aquela tempestade de granizo, para quem se lembra, em Veracruz, que foi muito atingida, né. No meio disso tudo, a gente tentou mudar a data desses cursos, né, trazendo para uma semana depois, enfim, ou vendo alguma nova data com essas empresas que estavam sendo contratadas e que foram contratadas. Na época, não teve, no contrato dessas empresas, feito pelo CONDICA, que é o órgão que organiza a eleição do Conselho Tutelar, não teve jogo de cintura para isso, né. Então, a gente ficou amarrado nesses dias, algumas pessoas faltaram, né. Nós temos um caso do conselheiro Sandro Schipper também, que na época foi muito atingido pela tempestade de granizo. E, enfim, nós, pessoas que somos envolvidos com a comunidade, estávamos todos ajudando essas pessoas com lona, com telhado, correndo, enfim. Nós perdemos aí 2 dias de curso, praticamente. Mas a empresa decidiu que não teria como prorrogar essa situação dos cursos, né? Ou fazer uma nova data, né, específica que estava já no contrato, não quiseram alterar. O que acontece? Aqui já pede R$35 mil e a gente vê que tem as etapas do processo já. E com certeza esse valor está incluso, né? E a gente tem outro problema. Essas pessoas que vão fazer a inscrição vão concorrer a suplentes, né? A suplência de conselho tutelar.
sendo que não tem nenhuma garantia de eleição. Não vão se eleger, vão concorrer a suplente. E essas vagas, como ficam? Então, essas coisas a gente vai ter que analisar bem nesse projeto, porque é muito importante. Porque aí, quando a gente vai liberar um dinheiro, a gente vai pagar uma empresa e ela não vai prestar esse serviço para nós, da comunidade. Esse dinheiro vai embora, né? E essas pessoas, essa divulgação teria que ser feita antes, para saber se realmente haverá candidatos para isso. Porque vão concorrer a uma suplência. Vão sair das suas casas, fazer campanha, gastar com santinho, e vão concorrer a uma suplência de conselho tutelar. Então, essas coisas, o próprio Condica, antes de fazer essas eleições lá atrás, deveria ter pensado melhor como fazer. Agora temos um problema. Estamos com os conselheiros, né, praticamente todos os titulares ali, não podendo tirar férias. Então, isso nós temos que rever isso. Vou pedir vista desse projeto já, Silas, presidente Silas, porque esse é um dinheiro que, quando vê, se a gente pagar para alguma empresa, esse dinheiro vai embora e não volta mais para Veracruz. Então, estou pedindo vista desse projeto para nós analisar melhor com o Condica e com o Executivo Municipal. Agradeço a manifestação do vereador Lucas Patrick e está acatado o pedido de vistas. Próximo projeto em pauta, então, projeto de lei complementar número 004 de 2025, que revoga o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar número 110, de 25 de fevereiro de 2025, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários Municipal, REFIM, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Christian Wagner. Presidente e demais colegas, é fundamental a proposta, né, da lei complementar que traz a revogação do dispositivo que justifica-se pela necessidade de ampliar o acesso do REFIM, permitindo que todos os contribuintes e também empresas, né, consigam parcelar as suas contas e as suas parcelas até no âmbito judicial, para que consigam, de fato, dar conta e condições, né, de fazer o pagamento de suas contas junto ao município, e com essa medida o Poder Executivo consegue aumentar também a recuperação de créditos municipais, garantindo uma adesão mais ampla e permitindo que um maior número de munícipes possam colocar em dia suas pendências financeiras com o município. Então, eu vejo salutar, né, essa complementação da lei. A justificativa traz a importância da ampliação desse recurso, com a possibilidade da renegociação e também da ampliação. O município também terá recuperação de recursos e, com isso, também investimentos essenciais em infraestrutura, educação, saúde, serviços públicos, agricultura, e beneficiando toda a população. Então, trago a defesa a esse projeto de lei complementar pela importância que tem da garantia também da nossa comunidade poder quitar as suas contas junto com o nosso município. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações e pedidos de providência. Indicação número 021 de 2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Souza, ao Executivo Municipal, para que, junto da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, estude a possibilidade de revitalização da estrutura física do Ginásio Municipal de Esportes Cipriano de Oliveira, localizado na rua Cipriano de Oliveira, Veracruz, Rio Grande do Sul. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. As pessoas antes mencionadas na saudação também sintam-se saudadas. Essa indicação minha vem de encontro a gente que morou muitos anos lá no bairro Cipriano, e a gente conhece bem aquela localidade, e o conhecimento que a gente tem. Sabemos aquele ginásio lá, quando foi construído, acabou beneficiando uma grande parte da comunidade lá, e lá tem muitas pessoas que praticam o seu esporte, estão conservando aquele esporte, mas sim, ele acaba precisando de melhorias. Então, a gente entrou em contato lá com o presidente, a pessoa responsável por lá. Também já tivemos em visita lá nosso secretário de Cultura, Marcelão,
onde tem uma previsão de fazer algumas melhorias, mas a gente quer que seja feita uma revitalização em todo o ginásio para dar mais segurança e mais para as pessoas que lá praticam o seu esporte. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais, caso quiserem utilizar. Não havendo interesse, coloco então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 026/2025, de autoria do vereador Gilson Renizer, requerendo ao Executivo Municipal a concessão de patrocínio a participantes da competição FGM Gaúcho de Velocross, que terá 8 etapas espalhadas em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, iniciando dia 22 de março, a primeira etapa, incluindo uma etapa fora do estado. O valor sugerido é de R$15 mil, distribuídos em partes iguais aos participantes. Esse valor visa custear parte dos gastos com inscrições, viagem, alimentação e combustível. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação, para querendo se manifestar. Concedo a palavra ao vereador, então, Gilson Iser. Uma boa noite ao presidente, aos demais colegas vereadores, a vereadoras, nome do Dr. Marco, todos os assessores, meus colegas operadores que estão aí das obras hoje, Secretaria de Agricultura, pessoal do CTG também, seu Danilo ali, estão todos presentes aí, e via rede social. Bom, eu estou entrando com essa indicação, encaminhando para o prefeito, para a participação do Velocross ali, pedindo esse patrocínio para ele, para incentivar eles a sair para fora, para representar o município, né? Custear os gastos que eles vão ter, né? Que não é pouco, né? Isso é só para uma ajuda, né? Que eles vão conseguir para eles aí. Se depende do executivo agora, se conseguir para eles vai ser bom, né? Porque daí eles vão representar o município fora do município. Só uma parte, vereador. O senhor tem acertado isso com o Poder Executivo? O senhor tem acertado isso com o Poder Executivo, do valor a ser concedido? Não, ainda não. Mas estou encaminhando a indicação para ele para ver se ele vai custear. Para ver se ele vai custear essas viagens, esses gastos que eles vão ter. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gilson Iser pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem utilizar. Não havendo interesse, coloco então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação número 027/2025, de autoria do vereador Gilson Renizer, requerendo ao Executivo Municipal a concessão do adicional de insalubridade aos motoristas que atuam no transporte público, escolar e demais serviços essenciais prestados pelo município. O artigo 192 da CLT prevê o adicional de insalubridade para motoristas que trabalham em condições insalubres. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação. Todo mundo já saudado essa noite aqui. Eu estou entrando com essa indicação para o Executivo, ver se ele consegue regularizar a insalubridade dos motoristas, os transportes escolar e os motoristas das obras que não ganham insalubridade. Já recebiam, mas foi tirada há uns anos atrás. Então, acho que eles devem ter o direito de receber também, porque os operadores recebem e daí eles também têm o direito de receber essa insalubridade, né? Então, estou encaminhando para o Executivo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gilson pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem utilizar. Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação número 028/2025, de autoria da vereadora Maria de Fátima, requerendo ao Executivo Municipal a revitalização da Praça Dona Leonida, localizada no bairro Arco-Íris, em Vera Cruz. Coloco a palavra à disposição da vereadora, autora da indicação. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, a comunidade em geral aí que estão assistindo, né, no plenário e também via a rede social, né, o nosso agradecimento pelas pessoas estarem sempre assistindo, a importância do assistir e ver o que realmente se passa dentro de uma Câmara de Vereadores é muito importante. Então, essa presença de vocês está constante aí
vendo o nosso trabalho e podendo levar para dentro dos bairros, para dentro do interior, onde vocês moram, o que os vereadores fazem é de total importância. O meu projeto de revitalização da Praça Dona Leonida é localizada no bairro Arco-Íris. E ela, assim, é uma das praças mais antigas que a gente tem dentro do bairro, assim. E ela também, assim, ó, dentro do bairro Arco-Íris, é o bairro maior, e hoje a gente tem dentro do nosso município, e a praça não é esteja desdeixada, não, ela é conservada, mas falta algumas coisas assim, e os moradores gostam muito de ir lá, tomar seu chimarrão de tardezinha com seus filhos, levar as crianças para brincar na Brinquelândia. Falta também a questão de mais luzes, e às vezes a questão de hoje o pessoal ir para a praça e acabar fazendo outras coisas e não deveria acontecer dentro de uma praça, né? Então, a importância de ter mais iluminação, mais conservação, as árvores mais cortadas, ter também o caminho ali e tem dentro da praça, botar uma brita, eu acho importante, né? E hoje tem na nossa quadra, e é de cimento ali, ela também precisa ser preservada, ser cuidada, porque ela está ali, assim, num momento onde ninguém, vamos dizer, ninguém assiste ela, ninguém vai ali fazer um tipo de esporte, nem nada. Então, eu acredito que ali deveria ser usado para outro fim, né? Tendo a praça de areia ali onde as crianças vão jogar também seu futebol, precisa de revitalização ali, precisa de areia, precisa de um movimento todo naquela praça, onde as pessoas ali, os moradores ali, eles têm um grande amor pela praça ali, e eles viram e mexem, eles estão ali cuidando. Tem o Lair, que é um dos proprietários ali, e sempre está dando uma olhada, está dando uma limpada. E eu conversei com vários moradores ali, eles me pediram, gostaria muito assim de ter uma revitalização. E quando também tivesse algum, assim, esses momentos, seja no Natal, na Páscoa, eles também fossem decoradas a praça, por ser uma das praças mais antigas, né? E a gente poder valorizar dentro do nosso bairro Arco-Íris uma praça tão linda, com tantas árvores, com tantas coisas lindas, e tendo também um pessoal que realmente vai até a praça e gosta de tomar seu chimarrão, gosta de levar as crianças. Então, esse cuidado, assim, de nós de olhar mais para dentro dos nossos bairros, principalmente onde tem áreas verdes, tem praça, é importantíssimo, como nós, vereadores, né, sempre tendo esse olhar. Então, peço a cada um de vocês, né, e aprove, né, essa indicação é de total importância para os moradores. Agradeço à vereadora Tata pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem. Não havendo interesse, coloco então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 030 de 2025, de autoria do vereador Valdir Yussmann, requerendo ao Executivo Municipal a averiguação por parte do Departamento de Iluminação Pública dos postes com ausência de luminárias na localidade de Alto Ferraz, a fim de ampliar a rede de iluminação pública e atender a essa necessidade da comunidade local. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da indicação. Senhor presidente, como de praxe, estarei me manifestando nos assuntos pessoais sobre essa questão. Desta forma, mantenho então à disposição a palavra para os vereadores, caso quiserem. Não havendo mais manifestação, coloco então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação 31 de 2025, de autoria do vereador Gilson Iser, requerendo ao Executivo Municipal a concessão de patrocínio de R$3.000 por categoria para participantes da competição de laço, representando o município de Veracruz, na 35ª FECARS, que ocorrerá em Santa Cruz do Sul, na Festa Campeira de Rio Grande, nos dias 13 a 16 de março de 2025.
nas modalidades piazinho, prendinha, juiz campeiro, geração pai, filho e avô, veterano, patrão e a mais acirrada, a categoria seleção. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da indicação. Bom, estou entrando com essa indicação, caminhando para o Executivo, para ver se ele aprova esse valor que está encaminhado ali de 3 mil por categoria, né? Para eles representarem o município de Veracruz. Eu não sei se o prefeito vai autorizar ou não, mas eu estou encaminhando a indicação para ele. Permite uma parte? Fala, Pedro. Eu já na última sessão me manifestava sobre essa questão dessa proposição, do quanto ela é importante, sim, porque é o pessoal que nos representa, junto ao tradicionalismo, junto aos rodeios. A única questão é o seguinte: novamente, não houve um acerto com o Poder Executivo sobre a questão do valor. E a iniciativa, nós soubemos que nós não podemos fazer custo para o município, e sim propor. Claro que é importante, sem dúvida nenhuma, só que essa FEGART, ela já começa dia 13, que é quarta-feira. Não tem nem mais tempo hábil para o Poder Executivo nos enviar um projeto de lei para que a gente pudesse apreciá-lo, né, e sim contribuir. Mas vejo a proposição ser de suma importância, só que a questão ela tem que partir do Poder Executivo quando assim envolver custos. Obrigado. Pois é, estou caminhando a indicação, então, agora parte do Executivo, se ele quiser dar ajuda, né, seria de bom agrado para os que vão participar. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação dos vereadores e mantenho a palavra à disposição dos demais. Não havendo interesse, eu quero também me manifestar em relação a essa indicação e, de certa forma, pedir desculpa porque talvez também me passei nessa questão, não me lembrei, Pedro. Por mais que o Gelson veio com a indicação fora de horário, porque, para vocês entenderem, nós temos como costume todas as indicações, proposições, ingressarem na casa até o meio-dia. Tá certo? Para a gente montar todos os trâmites regimentais, a indicação ela passa por sessão, ela ingressa numa sessão e vota na outra sessão. Como a indicação acabou chegando de última hora, nós ainda conseguimos ingressar com ela dentro da sessão naquele dia, tá? Para agilizar o processo. Porém, como o Pedro falou, o projeto ele tem que partir do Executivo. E para esse benefício ser concedido, ele tem que ser votado antes do evento. Ou seja, hoje teria que estar entrando um projeto, na verdade, na semana passada deveria estar entrando o projeto do Executivo, para hoje nós votarmos, para no final de semana vocês terem esse recurso. Na semana passada, a gente ingressou com a indicação, e eu poderia ter passado, vamos supor, de Pedro, por cima do regimento e dito, ó, já vamos votar, né, para agilizar. De certa forma também não daria tempo, porque ainda ficaria em cima do laço, né? E, só que, de minha parte, eu me sinto meio incapaz de fazer algo, de ingressar com uma coisa, com algum assunto, uma pauta na Câmara, sem que os vereadores possam ter conhecimento, avaliar, para o que conforme eles também possam, né, estarem votando. Mas, de certa forma, dizer que poderíamos sim ter votado essa indicação na semana passada, mas né, certamente também não teria tempo hábil. Falar também que entenda a importância também de todos vocês, e aqui ressaltar a participação, né, de quanto é importante vocês participarem dos trabalhos dessa casa, mas dizer que sempre quando vocês têm uma reivindicação que deve partir do município, tem que se ter, né, um período antecipado para que possa ocorrer dentro dos prazos normais. Né, essa casa vai estar sempre fazendo o possível para auxiliar nos trabalhos, para dar agilidade, porém, neste caso, hoje não teria mais, né, o que fazer, porque o projeto ele tem que sim partir do Executivo e não desta casa. A gente pode propor diversos assuntos, diversas melhorias, né, mas nós não podemos executar. Quem executa é, né, o poder do prefeito. Nesse sentido, então, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Temos um pedido de providência número 005, de 2025, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Souza e Silas Petri, requerendo ao Executivo Municipal a manutenção e melhorias de todas as ruas do loteamento Roma, bem como a colocação de material nos pontos onde houver necessidade. Coloco a palavra à disposição dos vereadores autores da indicação. Concedo ao vereador Luiz. Mais uma vez uma saudação, e agora em especial
aos nossos patroleiros, aos nossos os funcionários públicos, né? Sabemos da importância deles, e esse pedido de providência só diz mais a importância que eles têm no nosso município. Primeiramente, quero dizer o ofício que eu li aqui na última hora, que entrou para a gente ler. A gente se solidariza, somos um parceiro, sabemos que essa PEC 66 vem prejudicar os municípios que têm um regime próprio de previdência, e o regime aqui do município de Veracruz é um regime saudável, sabe? O município sempre fez a parte dele, não é justo. Agora, os municípios, na verdade, o que está acontecendo com essa PEC? Os municípios que não fizeram a parte deles, e os que fizeram estão pagando pelos que não fizeram, na verdade. E o município de Veracruz, sempre por todas as gestões que passaram aqui, se preocuparam muito com o funcionalismo e fez a parte deles. Então, é justo. Eu acho que a gente pode, junto com o ofício dos servidores, nós, como Câmara de Vereador, fazer uma moção com os 11 vereadores assinando de repúdio contra essa PEC, porque nós mostramos que nós somos de Veracruz, e Veracruz sempre cumpriu com a parte dele. Não é justo que agora, na hora das pessoas se aposentar, né, acabam perdendo os direitos. Eu falo isso, e agora me direcionando diretamente ao Adriano aqui, que é o presidente do sindicato, mas também é o patroleiro da máquina aqui. Mas lá no meu loteamento Roma, que é o pedido aqui de Cláudio Adriano, tem o colono, que carinhosamente posso chamar assim, porque se conhecemos há muitos anos, mas especialmente o Adriano, que fez uma melhoria no nosso loteamento Roma há poucos dias atrás, e Silas, eu até te convidei junto para entrar com esse pedido de providência. Foi feito, né? Ficou ótimo, né? O pessoal ficou feliz com a arrumação que foi feita lá, mas veio uma chuvarada de grande volume que caiu de vez, que não tem valeta que dá conta, acabou assim, onde é que tem subida, eles acham um caminho para ir. E aí foi lavando as subidas, Adriano. Ali tem 2 subidas que são bem fortes, tirou o material, na verdade, ali, né? E acabou abrindo mais valetas também. Mas a gente sabe que o decorrer dessa chuva em grande volume, quando cai de vez, não tem como, tem que refazer tudo de novo, e isso é um processo que vocês que trabalham nas máquinas sabem que é de anos isso, e a gente tem uma grande extensão de estradas, né, de chão batido, que necessitam o patrulhamento, e aqui temos aqui a minha localidade lá do lado nosso, aqui até não é dos piores, mas quando se vai para a Dona Josefa, vai para a Andréas, a gente sabe que quando cai uma chuva, acaba lavando mesmo, e é o processo fazer de novo, isso é anos que está sendo assim, e é um processo que nunca termina, é um serviço que exige cada vez mais, e cada vez que eu me chorado, exige cada vez mais o serviço, então, do patrulheiro se dedicar, e a gente sabe que muitas vezes, até lá no loteamento, nós temos um grupo lá, que às vezes foi patrulhado domingo, né? Mas a prefeitura patrulhando domingo, é difícil de se ver isso, né? Mas quando é parceiro, e é parceiro do município, e os funcionários entendendo dessa forma, que eu acho que tem que ter os dois lados, né? Acho que aqui a gente tem que dar um apoio e brigar pelos direitos deles também, e um reconhecimento, quando a gente precisa, eles também vestem a camisa do município. Então, esse pedido de providência vai sim para a gente ficar registrado, que a gente precisa de melhorias, mas fica meu agradecimento, então, a todos os patrulheiros, e sempre me atenderam muito bem lá no loteamento Roma. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação, e não havendo mais manifestação, coloque em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo pedido de providência, número 006/2025, de autoria do vereador Gelson Fernandes de Moura, requerendo ao Executivo Municipal a colocação de placa de identificação com o nome do bairro no acesso ao Parque da Figueira, bem como seja proibido o estacionamento na entrada, mais precisamente na rua Odilo Henrique Miller, à direita de quem entra no mesmo, com a devida indicação do cordão amarelo, sinalizando a proibição. Coloco a palavra à disposição do vereador autor do pedido de providência. Vereador Gelson. Não havendo interesse, coloque então em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência 007/2025, de autoria também do vereador Gelson Fernandes de Moura, requerendo ao Executivo Municipal para que, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie o reparo na pavimentação da rua José Delmar Senem, Parque da Figueira. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da indicação. Não havendo interesse, coloque então em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem.
Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Sendo estes os projetos e indicações que tínhamos para votação, vamos de imediato para os assuntos pessoais. E, conforme a ordem, primeira vereadora inscrita, a vereadora Maria de Fátima. Primeiramente, saudar a todos já citados, né? E agradecer, né, um mimo que foi deixado na minha mesa. Muito obrigada, senhor presidente, pelo mimo, pelo Dia Internacional da Mulher. Muito importante a gente ver esse reconhecimento do Poder Legislativo, tendo um presidente sempre ativo, né, sempre ativo e procurando sempre melhorar a harmonia da casa. É muito importante a gente ter essa harmonia boa. Então, meu agradecimento pelo mimo, tá, Silas? Muito importante mesmo. Fiquei muito feliz, tá? Boa noite, pessoal. Hoje, nesta sessão, quero prestar uma homenagem especial a todas as mulheres, mas não com palavras vazias ou simples felicitações. O Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data comemorativa. Ele carrega consigo a luta de tantas que vieram antes de nós e de tantas que ainda enfrentam desafios diários para terem seus direitos respeitados. Não podemos falar de mulheres sem falar de força, resistência e superação. Muitas carregam no ombro o peso de uma jornada dupla ou tripla, criando filhos, sozinhos, enfrentando dificuldades financeiras, cuidando de suas famílias e ainda assim encontrando tempo para cuidar do próximo. São essas mulheres que fazem a diferença mesmo quando o mundo insiste em não reconhecer seu valor. Ainda vivemos em um país onde as mulheres ganham menos que os homens pelo mesmo trabalho, onde muitas não se sentem seguras nem dentro de casa, onde a violência doméstica e o femicídio seguem tirando vidas, onde a política e o espaço de pode ainda não refletem a força feminina e move nossa sociedade. Isso precisa mudar. E essa mudança não pode ficar apenas no discurso. Como legisladores, como representantes do povo, temos o dever de garantir políticas públicas e protege e incentive as mulheres. Precisamos de mais segurança, mais oportunidade e mais respeito. Precisamos de uma sociedade que enxergue a mulher como protagonista e não o adjuvante. Hoje, quero lembrar e homenagear não só as grandes figuras da história, mas também as mulheres anônimas, as que estão em cada comunidade, em cada casa, em cada batalha diária. Como ela mãe e perdeu o marido cedo e sozinha criou seus filhos, de outras pessoas garantindo um futuro digno. E a todas são mulheres como essa e nos inspiram e fazem valer cada luta travada. E esse 8 de março não seja apenas um dia de flores e de parabéns, mas um compromisso renovado com a igualdade, a justiça e o respeito. E cada um de nós saia daí hoje com a certeza de que o futuro que queremos só será possível se todas as mulheres tiverem voz, espaço e segurança para ser o que quiserem ser.
Muito obrigada. Mas, pessoal, assim, ó, vou fugir um pouquinho também hoje, e eu acho que cada um de vocês conhece uma música do Erasmo Carlos. Eu acho que vocês devem conhecer, senhores vereadores, Paulão, né, Eduardo, o Christian, o Peda, o Martin, o nosso presidente, o Luiz, né, o Lucas Patrick, né, e o Gilson ali, eu esqueci. E a todas vocês. Eu acredito assim, e essa música, ela tem muito a ver com as mulheres, né? E eu peguei uma parte dessa música do Erasmo Carlos para falar para vocês o quão é importante a mulher, não desmerecendo os homens, mas o quanto é importante a mulher na vida de cada ser humano e de cada mulher, de cada homem. Então, assim, ó, o trecho da música diz assim: mulher, mulher, do barro e você foi gerada, me vê inspiração para encantar você nessa canção. Na escola, e você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. E isso é realmente mesmo, gente. Se a gente analisar, as mulheres são fortes. Vocês são fortes, têm força, têm tudo, mas a mulher trabalha muito com a razão, com a cabeça, com o coração. E ela tem um poder muito além de que muitos pensam. Ela vai além. Cada um de vocês, e tem as suas assessoras, você sabe o quanto elas fazem, o quanto elas são importantíssimas para vocês, na vida de vocês. Né? O quanto elas têm um olhar feminino e leva vocês em outros lugares que vocês precisam. Então, assim, ó, meus parabéns a todas as mulheres. Eu peço a palavra, Luiz. Eu peço assim, ó, e todas vocês, assim, ó, se sintam valorizadas. A cada assessora, né? Meus parabéns pelo trabalho que vocês desempenham, né? A cada vereador, e tem a sua vereadora, né? E sem elas, com certeza, a maioria não consegue se eleger, porque elas são uma parte do que nós precisamos. Então, assim, ó, e também a todas as mulheres veracruzenses do nosso município e fazem a diferença dentro do nosso município, o meu parabéns e o meu sincero votos de bastante saúde, cada vez que nós sejamos mais fortes e vitoriosos para lutar pelos nossos direitos. É isso eu peço a cada uma das mulheres, e não se deixam abalar, né? E seguem firme e vamos à luta, e nós temos muito a mostrar pela nossa sociedade. Muito obrigada. Agradeço e parabenizo a vereadora Tata pela sua manifestação. E o próximo vereador inscrito, o vereador Paulo de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria de Fátima, prefeito municipal se faz presente também, seja bem-vindo a essa casa, nosso vice-prefeito Ângelo, os assessores, doutor Marco, seu Castro, seu Rodrigo Tati também, vejo ali o meu amigo Severo, a sua esposa, nosso sempre vereador Ludwig, satisfação receber o senhor novamente aqui nessa casa, o senhor que foi um parceiro forte aí dos últimos 4 anos aí, se faz presente, muito obrigado pela tua presença, e em especial aos meus colegas operadores da Prefeitura de Veracruz, e também vejo ali a gurizada do rodeio, nosso amigo e patrão Gelson já foi embora, mas os guris ficaram representando. Minha saudação a todos vocês. Maria de Fátima, preciso comentar a sua fala, te dar os parabéns pela tua fala, pela importância, e também deixar a todas as mulheres de Veracruz, em especial a minha esposa, meus parabéns pelo Dia da Mulher. Eu sou um homem, mas fui um menino que foi criado somente pela mãe. Perdi meu pai muito cedo, então a gente precisa, nesse momento, quando você falava, a gente fica refletindo, né? E volta lá atrás e a gente sabe, então, da importância
que é e da importância que teve a minha mãe na minha criação. Então, fiquei muito, muito feliz. Mais uma vez, meus parabéns a você e a todas as mulheres, as assessoras da casa e todas as mulheres que nos assistem nessa noite pelas redes sociais. Quero fazer também uma manifestação aqui, rapidinho. Hoje à tarde estivemos em Porto Alegre, juntamente com o meu colega vereador Lucas. Aí a gente foi lá fazer o que todos os colegas vereadores fazem, né, Eduardo? Precisa de uma hora, então a gente precisa ir atrás de recursos para que possa estar melhorando, né, Pedro? Nosso município, a cada dia, a gente teve êxito, graças a Deus. Assim que der, se tiver alguma coisa mais concreta, a gente vai estar anunciando aqui nessa tribuna. Também quero fazer um comentário aqui sobre um projeto que vejo como um dos mais importantes votado aqui nessa casa, que é o projeto do Refim. Até não lembro direito, na semana passada, na semana retrasada, eu fiz um contato direto com o Gils, porque tem muitas pessoas que nos ligam e eles querem saber, e a gente entende que muitas vezes não é porque o pai de família não quer, maninho, pagar o IPTU. A gente sabe como que está o preço dos alimentos, da luz, da água, então muitas vezes isso acaba ficando em segundo plano, e aí chega na hora da gente quitar as nossas dívidas com a prefeitura, e esse dinheiro acaba não estando mais em nosso bolso. Então vejo como um dos mais importantes, sempre é feito a cada ano. Quero dizer ao prefeito que esse veio como um dos mais importantes, porque muitos pais e mães também deixam isso passar porque não conseguem. Então essa forma fica um pouco mais fácil. Também eu ia comentar antes, mas já que eu vim na tribuna, vejo como muito importante também, quero dar os parabéns ao prefeito e ao vice do ginásio lá da Elemar Cote, essa conta de luz que foi passada para a prefeitura. É muito justo porque a gente sabe, eu sei que eu vivo diariamente a rotina de uma escola, prefeito, daí a gente sabe que os recursos da escola são curtos, e muitas vezes ainda nos tempos antigos eles vendiam refrigerante, vendiam alguns doces para as crianças, e hoje não pode ser mais feito, então encurta o orçamento deles. Então, parabéns ao Executivo por esse projeto que foi mandado aqui para essa casa. Terceiro ponto, quero também manifestar aqui, muita gente às vezes está por casa nos acompanhando e sabe que às vezes eu fico ali sentado e hoje eu acho que até vinha comentando no carro com o Luiz e a Silvia, das indicações e coisas. Como eu sou funcionário, todo mundo sabe, eu passo muita coisa, chego lá na sala do Maico, ou se não do Roginho, secretário de Agricultura, bato na porta dele lá para ele, já mando direto ali. Por isso que muitas demandas minhas acabam não passando aqui por essa casa, e eu vejo até como mais rápido. E já de pronto agradecer também a eles, que sempre que possível eles nos atendem. E aos nossos colegas operadores que se fazem presente essa noite aqui também, muito obrigado pelo trabalho de vocês. A gente acompanha de perto, e aí sabe do plantão, do final de semana, né, Maninho? Que às vezes é meio puxado, o Maninho está em casa assando uma carne, o pessoal liga, e aí não só o Maninho, todos os operadores, o Seco também é operador, e aí a gente sabe de tudo que se passa ali. Por isso é importante também o nosso trabalho aqui na busca de recursos para que venha máquinas e caminhões novos. Enfim, então, fica aqui os parabéns pelo trabalho de vocês e agradeço o espaço. Uma ótima semana a todos aí. Agradeço ao vereador Paulão pela manifestação, destacar aqui a presença do nosso prefeito Gilson Becker, vice-prefeito Ângelo Hoff também presentes nessa sessão. Felizes e contentes por termos vocês aqui presentes. Próximo vereador inscrito, vereador Valdir Usman. Uma saudação ao presidente, demais vereadores, assessores, a comunidade que nos prestigia.
Também saudar o prefeito, o Gilson, vice Ângelo, aos nossos colegas, operadores da Secretaria de Obras e da Agricultura, ao amigo particular Ludwig Konrad, ex-vereador, também ex-colega dessa casa. Encaminhei uma indicação da quarta-feira passada, onde diz respeito à iluminação pública. E nós sabemos do trabalho extraordinário que a RGE está fazendo, principalmente lá em linha ferrada, na substituição dos postes de luz. Mas gostaria, senhor presidente, e também o senhor prefeito, que nós encaminhássemos daqui a pouco um ofício aos responsáveis da RGE, para assim que houver a substituição do poste, também, se ao mesmo tempo se coloque novamente a luminária. Porque nós temos vários lugares, principalmente em Alto Ferraz, que foi substituído o poste, mas não mais a luminária. Portanto, eu tenho a certeza que daqui a pouco o próprio município vai fazer essa averiguação, né, o pessoal da iluminação pública, para que a gente possa também solucionar isso, tendo em vista que de cada um que paga a sua luz é descontado um valor pela questão da iluminação pública. Também quero aqui destacar o trabalho extraordinário. Não é porque hoje vocês estão aqui, operadores, mas nós soubemos do dia a dia, eu que já sou quase móveis de utensílios da prefeitura, com 28 anos de prefeitura, o Gilson também é outro, nós soubemos do trabalho que vocês enfrentam no dia a dia. Sabemos nós também que, em muitas vezes, o perigo que vocês enfrentam em cima de uma máquina, seja lá no cerro, principalmente, nós já perdemos vários colegas, tanto os operadores como os motoristas, por ser um trabalho perigoso. Claro que é gratificante para vocês, mas também ele é perigoso. E muitas vezes não é valorizado. Eu sei que daqui a pouco, na quarta-feira passada, a expressão que o meu colega vereador Christian usou, daqui a pouco não foi muito bem interpretado, né? Mas eu acredito que, possivelmente, daqui a pouco ele vai se manifestar nos assuntos pessoais, e aí ele vai, daqui a pouco, poder expressar para vocês o que realmente ele queria dizer. Portanto, quero novamente parabenizar aos colegas funcionários, não só operadores, motoristas, mas todos eles que fazem parte da engrenagem, porque se nós não tivéssemos os funcionários públicos, o município ele não ia andar. Se hoje nós temos uma gestão boa, claro que nós temos comandantes, mas se não tem os funcionários que efetivamente lá estão na linha de frente, a questão não ia acontecer. Portanto, senhor presidente e mais vereadores, essa seria a minha manifestação no dia de hoje, e parabéns a todas as mulheres. Agradeço ao vereador Valdir Usman pela manifestação, e o próximo vereador inscrito, vereador Christian Wagner. Tu não tem a lista ali, meu? Está no fim dos assuntos. Oi. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. Primeiramente, em nome da nossa colega vereadora Maria de Fátima, parabenizar todas as mulheres do campo e da cidade que comemoraram no dia 8 de março, uma data importantíssima, data de luta, data que simboliza
o trabalho de organização e também as conquistas que as mulheres tiveram. A conquista do voto, a conquista de estar ocupando um espaço junto à Câmara de Vereadores, junto às empresas, junto aos municípios, junto às gestões públicas. Parabéns pelo trabalho de vocês, mulheres, que estão aí à frente de muitas instituições e principalmente mostram o seu compromisso e o seu comprometimento com as entidades e com as empresas. Também reforçar a importância do trabalho que a gente vem fazendo, né, nos últimos meses, junto com o deputado estadual Elton Weber, onde, aqui, junto ao prefeito Gilson e vice-prefeito Ângelo, e também o colega Martin, estivemos em Porto Alegre discutindo as questões com o DAER, das estradas da nossa região e a importância da recuperação dessas estradas, quanto à estrada em linha ferraz, a 153, onde muitos dos nossos agricultores, agricultoras, comunidade utilizam, como também a importância, e aí me traz um pouco de estranheza o vereador Valdir, né, trazendo essa questão quanto à minha fala. Mas quero aqui parabenizar o trabalho dos nossos operadores, patrulheiros e colegas, né, servidores, que fazem um belíssimo trabalho. Mas, como representante da comunidade, a gente traz as demandas, as necessidades, né, e quero aqui trazer o meu reconhecimento pelo trabalho de vocês, pelo trabalho dos servidores, pelo trabalho que é feito. Eu só, naquele momento, trouxe a importância da secretaria, no momento, né, da importância de acompanhar as obras e o trabalho que é feito por esses servidores tão importantes para a nossa comunidade, para o nosso município. Então, na minha fala, veio muito no intuito de trazer e reforçar a importância de nós, como vereadores, e também os secretários, acompanhar o trabalho e estar junto dos servidores. Então, com isso, quero encerrar a minha fala e desejar a todos uma excelente semana e que tenhamos uma excelente semana de trabalho. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian Wagner pela manifestação e, na ordem, o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Viana. Minha saudação ao senhor presidente, os demais vereadores, também a vereadora. Uma saudação ao nosso prefeito, que está na plenária da Câmara, também juntamente com o vice-prefeito. Uma saudação aos nossos assessores, uma saudação ao seu Robeli, ao seu Danilo de Castro, uma liderança importante comunitária no bairro São Francisco, pelas ações que ele desenvolve juntamente na comunidade local. Uma saudação também ao colega que, por hora, estivemos um período de 4 anos juntos aqui, nesta casa, hoje suplente de vereador Ludwig, mas sempre com a sua liderança, eu tenho a certeza que trabalha, mesmo que não estando nessa casa, pela sua comunidade. Uma saudação toda especial também aos funcionários do município de Veracruz, especialmente hoje aqui presente, todos aqueles que trabalham, desenvolvem as suas atividades à frente da Secretaria de Obras e também na Secretaria de Desenvolvimento Rural. E quando o Valdir falava, eu lembrava, né, dos episódios tristes que já ocorreu dentro dessas funções desenvolvidas no município de Veracruz. Então fica aqui o nosso reconhecimento dos desafios diários que muitas vezes vocês enfrentam. Então fica desse vereador também o reconhecimento. Temos um vereador também operador, né, juntamente conosco aqui na Câmara. Então fica o nosso reconhecimento pelas atividades que vocês desenvolvem juntamente com o nosso município para os nossos munícipes. Mas a minha fala, rapidamente, e não poderia me furtar de falar do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, uma data
tão importante, mais do que simples comemoração, é um marco de reflexão, vereadora Maria de Fátima. A luta e reconhecimento das conquistas, como o vereador Christian falou, os desafios e direitos das mulheres em nossa sociedade. Hoje queremos não só parabenizar as nossas assessoras, que aqui estão pelo Dia Internacional da Mulher, mas também destacar a importância fundamental da construção de um mundo mais justo, igualitário e respeitoso. Sabemos que ao longo da história, as mulheres enfrentaram e ainda enfrentam desafios gigantescos, mas por sua coragem, determinação, força, têm conquistado cada vez mais espaço em todos os setores, na política, na educação, na saúde, nas empresas, na ciência e em tantos outros. Porém, não podemos esquecer que a luta das mulheres ainda não acabou. A desigualdade de gênero, a violência doméstica, a discriminação no mercado de trabalho, a sobrecarga de responsabilidades familiares, ainda são realidade que precisamos enfrentar juntos com a sociedade. Como vereador, meu compromisso também é de lutar pela implementação de políticas públicas que garante a igualdade de oportunidade e a proteção dos direitos das mulheres, trabalhando sempre para que ninguém seja deixado para trás. Hoje quero lembrar que as mulheres que estão conosco aqui representam todas aquelas que em silêncio ou com a sua voz firme contribuem para o bem-estar da nossa comunidade, que educam, que cuidam, que enfrentam batalhas diárias e muitas vezes não recebe o devido reconhecimento. Cada uma dessas mulheres é protagonista da sua história e nós, como sociedade, precisamos continuar a incentivá-las, apoiá-las, para que possam sempre seguir em frente. Permita nesta noite, em nome da nossa vereadora, das nossas assessores, da minha mãe, que é mulher, Marlene Viana, e também da minha esposa, Janete Viana, parabenizar todas as mulheres por sua força, resiliência e pelo exemplo que nos dão a cada dia e que possamos todos juntos seguir na luta por um mundo melhor, onde as mulheres têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e principalmente o respeito que merece. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Eduardo Viana pela manifestação e o próximo vereador inscrito, o vereador Gilson Iser. Uma saudação ao senhor presidente, aos demais colegas vereadores, vereadoras, ao prefeito Gilson, o Anjo, que estão aqui assistindo, a todos os assessores e o público que nos prestigia, meus colegas que estão lá atrás no fundo, lá assistindo também. E não deixando de desejar um feliz Dia das Mulheres, que passou no dia 8. Bom, eu tenho aqui a fala hoje, o vereador Christian, meu colega, na quarta-feira, falou que os operadores da prefeitura não sabem conduzir uma máquina. Eu acho que não foi bem assim, como eu quis explicar, né? É que cada máquina tem um determinado serviço. Patrola é para nivelar a estrada, esparramar cascalho. Até pode abrir uma valeta ou outra, mas dependendo do chão, não tem como que ela vai atolar. E aí entra a reta escavadeira, que é para abrir a valeta também, né? A maioria dos operadores aqui são todos eu. Eu tenho 31 anos, lá o Colônia tem 30 também, né? Acho que a gente já tem uma noção bem grande de trabalhar numa máquina, vereador Christian. Mas e a mesma coisa a reta escavadeira. A reta escavadeira não é para fazer serviço de escavadeira. Escavadeira é fazer um serviço mais grande. Então, entra esse tipo de coisa. Assim, cada máquina tem seu determinado serviço para fazer. E nós deveríamos procurar recursos, trazer mais máquinas à prefeitura, como reta escavadeira, que, por exemplo, dia a dia, que precisamos muito de máquina. Agora que essas canjas de calçamento ocupa muito, as reto e coisa, fazer as canjas, preparar tudo para o calçamento. Cada vereador pegasse, por exemplo, 2, 3, 4 vereadores, fosse atrás buscar um recurso para comprar uma reto, uma patrola, caminhão, que nós temos pouco caminhão para trabalhar, acho que seria interessante. E botar mais maquinário no nosso município para trabalhar.
É isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gilson Iser pela manifestação. E agora, então, o próximo vereador inscrito, o vereador Lucas Patrick. Uma saudação, boa noite a todos, às mesa, senhor presidente, mais colegas vereadores, vereadora Maria de Fátima, assessores, pessoal das obras que está comparecendo em peso, a agricultura, operadores de máquina. Deixar meu abraço aqui também e dizer que nós estamos apoiando essa causa, junto com os demais vereadores, que é de extrema importância. Ao longo do tempo vimos várias matérias de jornais, às vezes com acidentes causados, né? A gente entende que vocês precisam disso, é uma pauta muito importante e a gente é parceiro disso, tá bom? Hoje o que me traz aqui são alguns assuntos, né, importantes, né, já citados pelo nosso amigo vereador Paulo de Oliveira. A gente foi a Porto Alegre hoje para buscar alguns recursos importantes, né, trazendo novidades para o município. Eu acho que todo vereador aqui dessa casa, eu acho que faz sua parte, vai buscar emendas parlamentares, conversar com seus deputados, suas bases eleitorais, sabendo que se aproxima logo o mês de abril, onde é que a gente tem as indicações de emendas parlamentares que se encerram. E para nós é muito importante. Discutido nessas conversas com deputados, assessores, né, pessoas que encaminham essas pautas importantes, sobre as emendas PIX, que é muito importante, as conversas feitas pelo governo federal, onde tivemos alguns problemas, né, na parte do Nordeste um pouco mais, no Sul não tão muitas, conversando já com o nosso prefeito Gilson Beck, saudando o nosso prefeito Gilson, o Anjo, que também chegaram agora há pouco. Essas conversas foram de alinhamento dessas emendas, né, de como fazer elas chegarem aqui em Veracruz e organizar da melhor forma possível, sempre em conversa com o Executivo. Então, essas conversas que a gente teve lá hoje em Porto Alegre foi muito importante e, com certeza, vamos trazer recursos para o nosso município daqui a alguns dias. Saudação também a todas as nossas mulheres, assessoras, né, muito bem manifestado pela nossa Maria de Fátima, que é a nossa vereadora aqui da casa. Falou coisas importantes dessas nossas mulheres aguerridas, né, de Veracruz, agricultoras. Agora há pouco recebemos aqui na Câmara de Vereadores o pessoal dos ateliês, que tem muitas mulheres trabalhando. Então a gente sabe da importância dela. Uma saudação especial a vocês pelo dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, né. Saudação à minha esposa Dani, à minha mãe Silvia Gonçalves, também deve estar assistindo nós aqui, da importância delas na nossa vida. Tá? Uma saudação a todas vocês, sintam-se abraçadas, e com certeza vamos trazer coisas importantes para as mulheres aqui nas pautas da Câmara de Vereadores durante o ano de 2025. Outra situação que me traz aqui hoje para assuntos pessoais são uma situação que acontece na Alfredo Klima, tá? Uma demanda que há umas 2 semanas a gente discute já, tem passado por nós, tem pedidos do Conselho Tutelar já, de atuação nessa esquina da Alfredo Klima com o mercado Overbeck, e me causa estranheza, às vezes, algumas coisas que acontecem com pedidos nossos, ou o meu pedido do vereador Lucas Patrick no desenvolvimento social do município, né? Já foi conversado com a Gabriela Ferreira, que é secretária de Desenvolvimento Social, sobre essa situação de algumas famílias que ali se encontram, naquela esquina, para quem percorre ali Maria de Fátima, Paulo, Eduardo, enfim, que é o bairro Arco-Íris, que estão jogadas ao tempo, ao vento, né, com lona, né, com drogadição, e a gente não sabe o risco que essas pessoas oferecem para aquela população que passa ali. Então a gente precisa ter dados, né, dessas pessoas, o que vieram fazer aqui, quanto tempo estão morando, se tem algum parente aqui em Veracruz. Esse pedido já foi efetuado junto ao desenvolvimento social e nada foi feito. Então eu venho aqui nos assuntos pessoais hoje cobrar isso, né? A gente tem uma situação de risco para quem passa lá de a pé ou de bicicleta, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Tem pessoas ali que visivelmente, né, não estão no estado físico melhor, perna quebrada, enfim, alguma coisa de saúde muito importante. E a gente precisa de intervenção rapidamente, urgentemente, do desenvolvimento social do município, né? Então, uma cobrança que eu faço aqui hoje, né, também ao Executivo Municipal, que faça essa visita, que pegue esses dados, para que a gente possa fazer alguma coisa pelas essas famílias. E no mais, pessoal, agradecer a vocês, hoje, por todo mundo ter vindo aqui acompanhar. É muito importante, essa casa está sempre cheia, bonita, né, com pessoas interessadas neste processo que a gente conduz aqui na Câmara de Vereadores.
e dizer que essa semana vai ser de importantes decisões, que nem eu falei nessas viagens que eu fiz com o vereador Paulo, essa viagem que eu fiz com o vereador Paulão em Porto Alegre, para essas emendas parlamentares. Com certeza todos nós vereadores vamos se mobilizar agora para essas emendas até abril, a gente decidir onde a gente vai colocar, e que as pessoas possam trazer essas demandas para nós, né? Conversar, chamar no WhatsApp, no Instagram. A gente tem uma rede social muito ativa, né, dentro do município aqui, e procurando sempre atender as pessoas, tá bom? Muito obrigado, uma boa semana a todos e boa noite. Agradeço ao vereador Lucas Patrick pela manifestação, e neste momento eu passo a palavra ao vice-presidente Marte para conduzir os trabalhos para que eu possa utilizar os assuntos pessoais. Saudação novamente ao senhor presidente, concedendo então espaço nos assuntos pessoais ao mesmo. Mais uma vez, uma boa noite a todos, colegas vereadores, colega vereadora, prefeito Gilson Becker, vice Ângelo, demais pessoas presentes nesta sessão, que nos alegra muito quando temos a casa quase cheia, né? Faltou um pouquinho para encher, mas a gente fica contente quando os trabalhos desta casa são acompanhados pelo povo, porque aqui é a casa do povo. Quero, de uma maneira muito breve, dizer que não estou de rosa por acaso, Tata, mas sim em especial ao mês de Dia das Mulheres, né? Pelo Dia das Mulheres que se passou no dia 8 de março, parabenizando a todas elas em teu nome, hoje aqui, como principal, maior liderança dessa casa, a todas as mulheres, pelo seu dia no dia 8 de março, as nossas assessoras que tiveram sim também, né, seu mimo, que até me complicaram um pouquinho, viu, porque vocês receberam antes da minha esposa, isso quase deu uma situação complicada lá em casa, mas no sábado tudo se ajeitou. Em nome da minha mãe, Rosane Petri, que é a minha base, que me criou, me ensinou todos os caminhos a percorrer, a minha irmã Patrícia, uma guerreira, uma parceira de caminhada, de crescimento, cúmplice de muitas travessuras também, mas uma grande conselheira da minha vida, que gerou duas logo que serão mulheres, a Martina e a Valentina, que nos orgulham, nos alegram em casa. Em especial também a minha esposa Thaís, a minha parceira de vida, que escolhi para seguir a minha vida, a minha família daqui para frente. Em nome de todas vocês e elas, a todas as mulheres, parabéns pelo seu dia no dia 8 de março. Estendi essa mensagem para diversos WhatsApp, diversos conhecidos, também pelas redes sociais, mas preciso neste momento também registrar a importância das mulheres na nossa sociedade. Parabéns a todas vocês. De uma forma muito breve também, quero parabenizar toda a diretoria do Clube Veracruz por mais um campeonato que aconteceu, o campeonato de verão, um campeonato muito importante dentro do nosso município, um campeonato renomado, de grande expressão. E aqui parabenizando a equipe Chirus, né, pelo feito histórico, campeã desta competição, e eu acho que podemos traduzir este campeonato, Ângelo, como persistência à equipe Chirus. Quem acompanha a equipe Chirus chegou a 10 ou 12 finais, não me recordo agora, sempre ficou com a segunda colocação, mas a persistência daquela equipe levou ela ao topo, e talvez ela se mantenha lá por muito tempo. Então, parabéns a todos que contribuíram, né, nesta conquista da equipe Chirus, também as demais equipes que participaram da competição, em especial ao Clube Veracruz por mais esta promoção. Parabenizar também ao Derli Blanc, a sua esposa, por mais um campeonato Gol de Placa, campeonato regional de futebol 7, um campeonato também muito renomado, importante dentro do nosso município, mas também de toda a nossa região, onde agora sou suspeito de falar também, né, mas novamente campeão junto da equipe do Boa Vontade, e também atrela a questão persistência, uma equipe que há muitos anos participa, Pedro. Acho que são mais de 10 participações, onde sempre chegávamos nas oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e ficava. E há 4 anos atrás, então, né, Juliano, conquistamos o primeiro título, e agora já são 4 títulos seguidos. E nesse sentido eu quero parabenizar a equipe Boa Vontade, a Associação Boa Vontade, o Clube Boa Vontade, em nome do Cláudio Reuter, principal liderança do clube, por mais esse feito. Destacar que o Cláudio, o Boa Vontade, ele teve uma perca na sexta-feira de noite, né? Ficou com o vice-campeonato no campeonato de verão, e no outro dia se consagrou como campeão do Gol de Placa. E aí dizer a importância e o quanto o futebol é bom, né, Luiz Branco? Tu que tem essa vivência, quantas emoções nos trazem, né? E para mim o futebol é um esporte que mudou literalmente minha vida. Foi através do futebol que eu conheci tantas pessoas, tantos amigos, não só em Veracruz, Santa Cruz, Rio Pardo, vi tantas regiões, e às vezes a gente fica tempo sem se ver, e quando a gente se vê, de grande alegria a gente reviver de momentos especiais que a gente passou.
E eu quero falar de um fato muito bacana, que é legal de se dizer, de um atleta, o Gilson Almeida, quem todos conhecem, né, que hoje é empresário aqui no nosso município. Ele, coincidentemente, sexta-feira de noite, ele foi campeão pelo Chirus, em cima do Boa Vontade, e no sábado ele estava lá defendendo Boa Vontade, campeão pelo Boa Vontade. Ou seja, dentro de campo somos adversários, mas fora de campo somos amigos, né? Acontece a disputa, hoje eu sou teu adversário, no outro dia talvez eu sou teu parceiro. E isso às vezes a gente custa entender, né, Luiz? Porque o futebol ele nos dá rinchas, né, descontentamentos, algumas situações, mas que no decorrer da nossa jornada no esporte a gente vai entendendo como tudo funciona e toda a situação ela vem a somar para o nosso desenvolvimento. Então, parabéns ao Gilson, né, pelo fato histórico de título do Campeonato de Verão na sexta de noite e também título do Campeonato do Gol de Placa no sábado. De certa forma, seriam esses os assuntos que eu tenho para esta noite. Solicito o tempo do vereador Gelson também, para encerrar. Mas não poderia deixar de falar hoje do pessoal que está aqui. Antes comentei só das obras, mas parte de operadores também, né, da agricultura. Dizer da importância, a gente reconhece a importância do papel que vocês têm frente ao desenvolvimento do nosso município. E eu sei que quando a gente traz algumas pautas para esta sessão, talvez muitos... e eu falo pautas, assuntos. Quando a gente solicita uma melhoria de alguma coisa, algumas pessoas entendem que talvez, Eduardo, não é papel do vereador fazer. Mas hoje a gente teve um exemplo prático disso, novamente, né? Porque a gente é eleito pelo povo e a gente acaba sendo uma referência das pessoas. A gente que é mais do interior sabe, né, que muitas vezes tem uma situação, não sabe para onde é correr, vou no vereador. E a gente está lá para isso, né, Cristian? A gente se colocou à disposição para isso. E quando a gente traz uma pauta, falando agora, eu trago uma pauta para cá, eu não trago a fim de querer me vangloriar, eu não tenho como executar aquilo, mas eu me sinto no compromisso de trazer uma demanda de uma pessoa que está precisando de uma situação. Claro que a gente tem que filtrar, avaliar muitas situações, porque hoje não é só pedir e atender. Nós temos que avaliar o que tem viabilidade, o que tem possibilidade de ser feito, a gente tem essa responsabilidade também. É muito fácil nós chegar aqui como vereador, soltar diversas coisas, pedir tudo que é coisa, né, mas também nós não contribuir para que as coisas aconteçam. E nós contribuir através disso, com recursos, através dos nossos deputados, trazendo para máquinas, enfim, saúde, diversas situações. E a gente busca, ao máximo, fazer esse papel. De verdade. É um desafio muito grande, mas a gente está diariamente proporcionando isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando nós viemos com essas pautas, a gente quer, assim como vocês fazem, só que vocês executam, contribuir para que as coisas aconteçam. Tá? Então, eu sei que, como eu disse, vocês têm um papel importante, muito importante dentro, né, de todos esses trabalhos, não só o pessoal da agricultura, das obras, enfim, de todas as áreas. O nosso funcionalismo público, ele tem o papel fundamental das coisas acontecerem em nosso município. Então, parabéns a todos vocês que se dedicam a mais das suas funções, né, para que as demandas sejam atendidas. A gente sabe que está cada dia mais difícil, as demandas são muito grandes. Eu, particularmente, tenho uma ligação um pouco mais com o Luiz, que às vezes ele está passando 40, eu chamo de toco. Tem uma coisinha para fazer aqui, e a gente sabe que às vezes não é a forma certa de se fazer. Talvez nós deveríamos ligar para o secretário, mas às vezes é uma situaçãozinha que dá para encaixar e a gente quer otimizar. E não se sintam quando a gente faz isso que a gente está querendo passar por cima de alguém. Bem pelo contrário, a gente quer tentar otimizar para que também o fluxo dos trabalhos de vocês aconteça da melhor forma possível. Porque a gente sabe o desperdício que é, modo de se dizer, de uma máquina correr lá para um lado, depois voltar para o outro para fazer um trabalho. Então a gente procura sempre estar ajustando essas situações para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. A situação que eu iria dizer, Eduardo, da nossa reunião que nós tivemos, né, que tu proporcionou hoje com o pessoal dos ateliês, onde foram pautas do nosso desenvolvimento econômico, da nossa saúde e também a terceira, a educação. Ou seja, são 3 pautas que talvez eles até falaram, não sei se a gente tem que vir para os vereadores, talvez eles poderiam procurar cada pasta, mas nós, vereadores, podemos intermediar com cada pasta. E é isso que nós iremos fazer, frente à solicitação que eles nos passaram. Estaremos, então, né, intermediando essas situações, porque sim, eu entendo sim que é o nosso papel. Nós estamos aqui para auxiliar, indiferente da situação, né, indiferente da área que for, mas sim, nós temos esse compromisso e esse dever, nós estaremos desempenhando, e parabenizo pela tua atitude de trazer eles até a casa do povo, que é o que eles possam continuar fazendo. Nesse sentido, agradeço mais uma oportunidade de sessão com todos vocês, desejo uma ótima semana de muito trabalho, de muita saúde, e um forte abraço.
Agradeço a manifestação do presidente da casa e já lhe repasso os trabalhos para finalizar a sessão. Agradeço, então, ao vereador vice-presidente Martin por ter assumido os trabalhos. E, sendo este o último ato desta sessão, agradeço a presença de todos vocês e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 17 de março de 2025, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.